O SINDCT, sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, DCTA, CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira, lançou mais um livro de valor histórico para a categoria e também para o país. Em cerimônia realizada na Câmara de São José dos Campos, no último dia 5 de agosto, a editora do sindicato promoveu o lançamento do livro sobre o projeto Reconciliação do ITA, Memórias de uma Bela Ideia Golpeada, escrito pelo ex-aluno e professor Armando Zeferino Milioni. O livro narra fatos envolvendo as perseguições impostas aos alunos do Instituto durante o período da ditadura militar, especialmente aqueles que eram membros do Diretório Acadêmico Santos Dumont ou que simplesmente expressavam pensamento político contrário ao regime autoritário. Entre os alunos, destaque para os 6 integrantes que acabaram impedidos de receber seus diplomas, mesmo tendo concluído seus estudos devido à perseguição da ditadura. O livro que está nas mãos dos senhores, de cada um dos presentes, senhores e senhoras, é fruto da reflexão e de um exaustivo e meticuloso trabalho de pesquisa, baseado na experiência do autor e na consulta à vasta documentação do processo que resultou na reparação da injustiça ou injustiças sofridas por um grupo de alunos do ITA, cujo crime maior foi pensar diferente. Este é o segundo grande lançamento da editora do SINDCT neste ano. No mês passado já havia sido lançado o livro Tudo o que você gostaria de saber sobre a urna eletrônica brasileira, que foi um dos destaques do encontro anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. O livro de Milioni também trata da criação da chamada Turma dos Sábados, uma proposta criada posteriormente pelo então reitor Mikhail Gartenkraut e que culminou na anistia e entrega tardia de diplomas àqueles alunos que haviam sido perseguidos pelo regime. O presidente do sindicato, Fernando Moraes, falou sobre a participação da instituição no lançamento. Então, o SINDCT, quando ele abraça essa ideia de patrocinar, apoiar a divulgação desse livro, faz parte, primeiro, do perfil do sindicato, do SINDCT, e também faz parte da nossa história, da nossa vida, do nosso vivenciamento. Temos muitos colegas que são muito próximos a isso. E nós ficamos muito honrados com esse tipo de oportunidade. E eu queria só lembrar uma pequena coisa. Esse livro tem um título interessante. É um projeto Reconciliação. Essa palavra vai ser muito, muito necessária a partir de 1º de janeiro de 2023. Reconciliação, jogarmos fora o ódio, o ranço, a inveja, a mágoa, e olhar para o outro como um irmão que pensa um pouco diferente. Como os companheiros do ITA, daquela época que foram caçados, que foram afastados, alguns sofreram retaliações, eles só pensavam diferente. Eles não faziam nada fora do padrão normal. Eram ótimos alunos e sofreram. Assim como os nossos colegas hoje que estão em lados politicamente diferentes, não são diferentes da gente. Tem sentimentos, tem família, tem sonhos. Então, é a reconciliação. Essa palavra tem que começar a ser divulgada. E divulgando o livro, pode ser que isso cresça mais um pouco. Eu agradeço muito a oportunidade ao SINDCT de estar aqui. Muito obrigado a todos. Muito bacana a cerimônia realizada pelo SINDCT, um projeto livro da editora do SINDCT. Vamos então ao nosso link direto lá com as montanhas de Campos do Jordão, com Milioni falando para a gente dessa experiência. Uma coisa que chamou a atenção, Milioni, a gente vai falar bastante sobre o livro, mas durante a sua apresentação lá, foi a sua referência ao 1984 do George Orwell. Você disse que você se sentia como se você estivesse naquele livro, na sua vivência ali no ITA, o motivo pelo qual você não se sentia muito à vontade, até que você chegou, inclusive, a deixar os estudos lá em um dado momento. Depois você permaneceu durante bastante tempo. O seu livro narra um período da nossa história muito importante, muito salutar,
do ponto de vista de análise, obviamente, a ditadura militar e tudo que aconteceu de prejudicial para a população. E nós estamos vivendo um momento em que muita gente nega todas as maldades e tudo que aconteceu durante este período. Para que o nosso telespectador que está em casa possa ter um aperitivo daquilo que tem no seu livro, o que você traz para a gente do que acontecia dentro do ITA com os estudantes naquela época? Boa tarde. Boa tarde, Edmond. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Bom, você faz uma pergunta complexa. Vamos lá, vamos tentar desenvolver uma resposta à altura da pergunta. No livro 1984, o autor George Orwell, ele cunha uma expressão, double thinking em inglês, duplo pensar em português, que ele usa para descrever um processo que os cidadãos daquele ambiente distópico que ele cria eram obrigados a cultivar. Então, por exemplo, você tinha que fazer o seguinte: você recebia a notícia de que o consumo per capita de chocolate havia caído 15%. Esse é o fato. E aí você era convidado a celebrar o aumento do consumo per capita de chocolate. Esse é o double thinking, o duplo pensar, o conflito entre o fato que você toma conhecimento, que é a queda do consumo per capita, que é o que você percebe na sua vida, e a sua obrigação, em nome da sociedade distópica, da sociedade arbitrária e ditatorial em que eles viviam, você tem que comemorar o aumento do consumo per capita de chocolate. Então, quando eu fiz a comparação com o ITA no qual eu vivia, eu quis dizer o seguinte: é porque um dos valores mais associados, muitos iteanos acham que a própria essência de você estudar no ITA, é cultivar o valor da disciplina consciente. Disciplina consciente é uma teoria, é uma filosofia na qual os alunos do ITA são convidados a ingressar. É a filosofia em que você se comporta de uma forma ética, mas não obedecendo a uma série de valores impostos por um texto. Não tem nenhum lugar que está escrito assim: não pise na grama, não cole na prova. Mas você não deve pisar na grama porque é a melhor coisa a fazer, e não deve colar na prova porque também é a melhor coisa a fazer, eticamente. E eu achava aquilo muito bonito, eu comprei completamente a teoria, eu achei a vida inteira que uma vida em um ambiente fechado como o ITA, uma vida em que, naquela época em que eu estudei, meados da década de 1970, pouquíssimas pessoas tinham carro, era frequente, eu dava aula num cursinho em São José, que fica na rua Rubião Gomes, ficava o curso CASD, e se por acaso eu perdesse o último ônibus, eu tinha que voltar a pé, uma distância considerável. Então, assim, os transportes eram tão limitados que nós vivíamos todos num ambiente pequeno e fechado, num regime quase assim que de permanência total, né? Então, num regime desse, se você não tiver um comportamento individual e, consequentemente, coletivo, baseado numa conduta ética, numa conduta proba, as coisas podem ficar muito mais difíceis. Então, eu valorizei demais aquilo. Logo no meu primeiro ano, eu me candidatei e fui eleito a um órgão do Centro Acadêmico Santos Dumont chamado DOO. Eu confesso que eu nem sei se existe mais. Na minha época existia, era o Departamento de Ordem e Orientação, e era o departamento que zelava pelo cultivo da disciplina consciente. Eu achava isso bonito, era um valor que eu, com naturalidade, busquei incorporar à minha vida, meus próprios valores. Muito bem, só que eu era aluno do ITA e precisa ficar muito claro que eu não estou aqui atribuindo ao ITA nenhuma culpa. Eu gosto muito de uma visão
do meu mentor, o professor Mikhail Gartenkraut, de que o ITA foi uma vítima da ditadura, não seu protagonista. Então, eu vivia num ambiente, numa sociedade que era possivelmente o antônimo perfeito da filosofia da disciplina consciente. Então, a sociedade na qual eu vivia era um antônimo, porque nós morávamos num... Eu sempre fui muito interessado em tudo, na realidade da qual eu faço parte. Eu me interesso pela sociedade da qual eu participo. Então, eu vi um Brasil imerso no mais profundo arbítrio, na mais profunda corrupção, na mais absoluta falta de ética, um Brasil em que um grupo que tinha tomado ilegitimamente o poder, um grupo armado, que se valeu das armas concedidas pela população civil a eles para proteger a população civil, esse grupo valeu-se das armas que custodiava por ordem da população civil para tomar o poder e, uma vez no poder, perseguir visceralmente, inclusive com atos de tortura, assassinatos, delinquências de todos os tipos, pessoas que simplesmente pensavam de um jeito que não era permitido. Eu acho que o exemplo dos meus colegas do ITA é perfeito, então agora eu estou me referindo ao fato de que quando eu estava no segundo ano do ITA, colegas meus foram retirados de sala de aula e levados para lugares onde seriam torturados. Por quê? Eles tinham feito algum gesto de violência? Não. Tinham conclamado violência? Não. Eles tinham sequestrado embaixador, sequestrado avião, eles tinham, enfim, qualquer denúncia fundamentada aderia à conduta deles? Não. Eles foram presos e passaram por tudo que passaram, porque eles pensavam de um jeito que era proibido e ainda, pecado maior, tinham a coragem de dizer que pensavam do jeito que não podia. Então, eu achava isso muito difícil. Eu era um garoto, eu ingressei no ITA em 1974, com 17 anos. Foi com essa idade que eu fui apresentado ao conceito de disciplina consciente. E com 18, 19, 20, à medida que eu cursava o ITA, eu achava cada vez mais difícil de conciliar uma pregação tão bonita e, ao mesmo tempo, silenciar, mesmo que fosse por medo, a presença, a obrigação de viver numa sociedade que praticava o oposto daquilo que eu achava bonito e, ainda assim, tolerar isso calado. Eu sofri muito. Eu fui um aluno do ITA, eu costumo dizer que eu fui um mau aluno do ITA, na maior parte das disciplinas. Eu costumo dizer que se alguém tiver curiosidade sobre o meu desempenho acadêmico, o lugar correto para observar é o meu doutorado na Northwestern University, quando eu me senti num ambiente universitário. Porque no ITA eu era, sobretudo, um aluno muito sofrido. Agora, o senhor narrou aí uma sociedade de pessoas que tomaram o poder de uma maneira golpista e que usavam da violência para impor um modo único de pensar, sufocando mentes que pensavam diferente por meio de violência, de tortura. Isso lembra alguma coisa que está acontecendo, né? Se a gente fizer uma analogia assim fria do que tem acontecido no país nos últimos anos, não é assim tão distante, tão diferente. O lançamento desse livro, neste momento, neste ano, tem alguma relação? Seria mais um ato de resistência do aluno Milione, agora, enquanto professor, com relação à mesma opressão vivida? Pode sim, Edmond. É interessante dizer que o aluno Milione já foi o professor formado e hoje é o professor aposentado, né? Mas, sim, você demonstra
ter lido o meu livro e capturado a sua essência, porque eu queria, tanto é que eu faço, na reunião de lançamento do livro, eu faço um elogio muito sincero para a Fernanda, que é sua colega jornalista e escritora do CINT-CT, porque a Fernanda fez um esforço muito grande a meu pedido, enquanto ela estava concluindo o livro dela, para que meu livro fosse lançado antes das eleições. Porque eu queria que meu livro fosse a minha modesta, eu sei que meu raio de atuação é limitado, mas eu queria que fosse a minha modesta contribuição para este período eleitoral. A minha interpretação, Edmond, é que nós vivemos há muitos anos no Brasil uma fase de profunda ilegitimidade política. Repare que eu não digo ilegalidade. Eu admito, por exemplo, que nosso presidente atual seja um presidente legalmente eleito, mas eu me reservo o direito de considerá-lo ilegítimo, porque eleito em eleições fraudadas. Agora, muito além de qualquer mínima dúvida que qualquer cidadão brasileiro com pouca paixão política e suficiente informação há de ter. Agora nós sabemos que um homem, o juiz Sérgio Moro, durante anos atuou conscientemente com o propósito de perseguir o ex-presidente Lula. Ele foi capaz de cometer o crime de gravar ilegalmente uma presidenta da República e selecionar trechos específicos de gravações completas que construíam um cenário. Eu me refiro ao episódio em que Lula foi convidado a integrar o ministério de Dilma. Moro tinha gravações em quantidade suficiente para saber que Lula hesitava muito em aceitar o convite e, ainda assim, selecionou criminosamente trechos pequenos da cena completa da qual ele tinha conhecimento e vazou apenas esses trechos. Com isso, ele enganou, ele ludibriou conscientemente um juiz do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que eu presumo, de boa fé, ludibriado por Sérgio Moro, enganado por Sérgio Moro, impediu a posse do ex-presidente Lula no ministério de Dilma. Se essa posse tivesse se concretizado, e era uma posse absolutamente legítima, hoje nós sabemos isso acima de qualquer dúvida mínima, ou seja, a presidenta fez um convite legítimo a alguém que legitimamente poderia tê-lo aceitado, e se Lula tivesse integrado o ministério da presidente Dilma, talvez o impeachment criminoso, porque feito sem crime de responsabilidade, não tivesse ocorrido. E esse assunto, eu não preciso me alongar, é apenas um exemplo da sequência de atos criminosos de Sérgio Moro, que passam pela tortura de presos ilegítimos até eles se dispusessem a, de alguma forma, incriminar o ex-presidente Lula, passam pela condenação de Lula sem crime definido e sem uma única prova, com base em um único depoimento de alguém que já reviu esse depoimento e que aceitou fazê-lo por conta da tortura que sofria. E, assim, os fatos são tão inacreditáveis e tão cristalinos, eles se acumulam de uma maneira tão óbvia que legitimam essa minha visão de que o presidente atual é legal, mas não é legítimo. É preciso lembrar que essa visão é uma visão de cristalina clareza no Brasil e no mundo, porque a ONU se debruçou sobre os atos do juiz Sérgio Moro e
deu a sentença que todos nós agora conhecemos, que é uma sentença semelhante à do Supremo Tribunal Federal, de considerá-lo um juiz parcial, um juiz incompetente, em suma, um juiz ladrão. Então, foi esse cenário que permitiu a eleição do atual presidente, que eu, portanto, reputo ilegítimo, e se ilegítimo busca uma reeleição igualmente ilegítima. Daí meu esforço em contribuir com mais um relato que, de alguma forma, se associa a esse ambiente de ilegitimidade, porque a história que eu conto do projeto Reconciliação do ITA é a história de um homem que tinha uma ideia nobre e um propósito, de novo, muito bonito, que era o professor Mikhail Gartenkraut, que várias vezes repetiu a mesma expressão, que com aquele projeto, eu repito essa expressão no livro, ele propunha um abraço coletivo que não deixasse ninguém de fora, e, no entanto, o abraço que ele propôs foi negado, porque os golpistas de 64, que são os articuladores intelectuais da ditadura, que ainda vive e que se manifesta agora num governo ilegítimo do atual presidente, também não aceitaram o abraço proposto pelo professor Mikhail. Então, você capturou corretamente, e essa era a contribuição que eu pretendia dar com o livro que eu escrevi. Nós estamos gravando essa entrevista na terça-feira, dia 9 de agosto. O lançamento do livro aconteceu na última sexta-feira, né? Então tivemos aí sábado, domingo e segunda. Eu ainda não terminei de ler o livro, estou chegando lá. Mas, assim, uma coisa que até o senhor comentou durante o lançamento e que fica claro à medida que a gente vai avançando, é essa busca pela documentação, pelo fato narrado, como o senhor usou o exemplo lá durante o lançamento do celular sobre a mesa. Há um celular sobre a mesa, a interpretação será do leitor, se o celular está ali por desleixo, por ele estar buscando consultar notas, enfim. Como é que foi essa garimpagem de documentação? O senhor vinha guardando esses documentos, reunindo esses documentos ao longo dos últimos anos? O senhor contou com a ajuda dessas diversas pessoas citadas aqui no livro como colaboradores? Como é que o senhor reuniu todo esse arcabouço probatório, para citar aí meus colegas advogados, para poder constituir essa peça, esse livro histórico que o senhor escreveu? Olha, Edmundo, dizer que eu vinha guardando esses documentos seria um exagero, porque eu não pensava neles nos últimos anos. Tudo o que eu narro é uma história que aconteceu entre 2001 e o final de 2005. E a minha vida prosseguiu depois de 2005 no ITA. Para você ter uma ideia, eu passei alguns anos em Santo André, contribuindo para a implantação da Universidade Federal do ABC. Passei alguns anos em Brasília, contribuindo com o Ministério de Ciência e Tecnologia. Também me ausentei do ITA num período em que eu dirigi o campus de São José dos Campos da Unifesp. Então, até um amigo meu comentou isso num grupo de discussão do qual faço parte. Ele falou, olha, depois dos fatos que o Milione narra nesse livro, ele construiu uma outra vida. Eu não fiquei prisioneiro desses fatos. Agora, o que aconteceu, teve um momento, Edmond, que eu senti uma necessidade maior de revisitar esse livro. Na verdade, foram dois momentos de revisitar esses fatos. O primeiro foi quando o professor Mikhail Gartenkraut faleceu, em 2013. Eu soube do falecimento dele
através de um outro querido amigo, uma pessoa que eu estimo e admiro muito, que é o professor Fernando Sacani, que foi o vice-reitor do MICAL e foi uma pessoa muito importante em todo esse relato que eu faço. Foi ele que me deu a notícia da morte do MICAL. E quando eu soube dela, eu e o Sacani fomos juntos ao funeral do MICAL, já me ocorreu que um livro que resgatasse a passagem do MICAL pela reitoria do ITA poderia ser escrito. Mas essa ideia, ela tomou um volume maior num episódio que aconteceu em 2015. Porque em 2015 eu era secretário do Ministério de Ciência e Tecnologia e o ministro era o Aldo Rebelo, uma pessoa que eu admiro muito pela profunda cultura que tem. E as opiniões dele, eu admito que possam ser discutíveis, mas a cultura do Aldo Rebelo é uma coisa ímpar, assim, não é comum você conhecer alguém que saiba meandros da história do Brasil como ele. E numa ocasião eu estava junto com ele, e nós tínhamos um amigo comum também junto, que é uma outra pessoa que eu admiro muito, uma pessoa boníssima, muito capaz, que eu prefiro omitir quem era, e essa pessoa relatou para o Aldo Rebelo, na minha presença, o episódio do projeto Reconciliação. Eu notei equívocos no relato. Eu lembro que naquela noite eu fiquei conversando comigo mesmo e pensando, olha, quando uma pessoa boa, capaz, bem intencionada, tem informações com ruído, ela é capaz de desenvolver uma opinião com base nos ruídos, mais do que na verdade factual, né? Então, eu que acredito muito nessa expressão que eu aprendi com o jornalista Mino Carta, verdade factual, fiquei com a ideia de escrever um livro sobre algo que eu tinha acompanhado tão de perto, com rigorosa observância da verdade factual. Só que eu esqueci o assunto, continuei trabalhando, vivendo a vida dura, né? Aí veio a pandemia, 2020, e eu me vi enfurnado, sozinho, num apartamento em Campos do Jordão, que era o lugar que eu tinha escolhido morar na minha aposentadoria. E aí eu descobri o seguinte, em resposta bem objetiva à sua pergunta. Não, eu não vinha guardando o documento, eu não tinha nada à mão. Mas, felizmente, eu não sou uma pessoa muito desorganizada e, felizmente, também, quando eu trocava de micro, quando eu trocava de disco rígido, eu cuidava de fazer backups, sabe? A vida inteira, por puro hábito, nunca imaginando que eu iria precisar de alguma coisa, como de fato raríssimas vezes preciso. Mas aí eu descobri, deu trabalho, porque eu não tinha tudo à mão. Eu tinha backups que estavam num lugar, tinha informações que estavam numa nuvem da qual eu já não era mais cliente, precisei reativar a minha conta. Então eu passei, sei lá, os primeiros 6 meses de 2020 só reunindo o documento e lendo. Bem assim, reunia e lia, reunia e lia. E aí eu precisei do segundo semestre de 2020 para escrever, e veja só que paradoxo, escrever não é um desafio terrível para mim. Eu escrevo, quer dizer, eu tenho plena consciência que eu não sou nenhum escritor, eu não sou nenhum literato, eu sou um engenheiro que sabe fazer relatório. Então, os meus livros não são de profunda literatura. São um relatório cuidadoso. E eu sou capaz de fazer um relatório cuidadoso desde que eu tenha dados, né? Então, escrever foi rápido. O que não foi rápido é que, uma vez escrito, aí eu comecei a colecionar leituras dos protagonistas, né? E aí é um outro trabalho que, felizmente, eu me considero à altura de administrar, mas é assim, você submete uma versão A para o colega X. Quando você submete um texto para o colega Y, já não é mais a versão A, é a versão B.
porque entre um momento e outro você fez modificações. Aí, para o colega W, você submete a versão C. Aí você ganha feedback de todos eles. E o feedback, ninguém manda feedback por escrito. Isso, e nem eu acho que eu tenho o direito de demandar isso dos meus colegas. Você ganha um pouco de e-mail, um pouco de WhatsApp, telefonema, e aí você tem que montar o quebra-cabeça. Então, o segundo semestre de 2020 foi um período em que o livro se transformou profundamente pelos feedbacks que eu recebi. Até que no finalzinho de 2020 eu imaginei que o livro estava pronto, e aí eu percebi que eu me enganei redondamente também, porque ele passou 2021 inteiro sendo revisado profissionalmente por editores muito qualificados da editora UFABC, que me convenceram a inserir no livro aspectos que deram ao livro um contorno, assim espero, né, Edmond, com muita humildade, por efeito muito mais dos editores do que meu, mas eles tentaram linkar o meu livro a fatos nacionais. Por exemplo, boa parte das associações que eu faço no livro com a Comissão da Verdade, a Comissão Nacional da Verdade, eu não fazia isso no meu texto original. Isso eu fiz em função do retorno que eu ganhei dos editores. E aí, quando no final de 2021 o livro foi aceito para publicação, depois eu explico que por motivos técnicos ele não foi publicado, ele era um livro, eu admito, sem nenhum constrangimento, muito diferente do livro que eu imaginei pronto um ano antes, ao final de 2020. Mas não, eu não tinha os documentos à minha espera, não. Foi um semestre de trabalho, juntar tudo, ler coisas antigas para remontar o quebra-cabeça na minha ótica, na minha cabeça. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente vai falar um pouquinho sobre o professor mentor do Dr. Milioni, que está aqui nos dando a entrevista, Michał Gartenkraut, o polonês mais brasileiro da ciência brasileira. É um instante só, a gente não sai daí. Terceiro bloco, nós estamos de volta falando hoje sobre este livro, mais um projeto lançado pela editora do SINDICT, o projeto Reconciliação do ITA, Memórias de uma Bela Ideia Golpeada, que conta, entre outras coisas, a história dos 6 estudantes que foram proibidos de receber seus diplomas durante a ditadura militar, mesmo tendo concluído todo o processo de estudo. O Milioni, que é o autor do livro, está aqui nos dando entrevista, falou sobre o professor dele, Michał Gartenkraut, que foi o mentor dele no ITA e mentor desse projeto do Abraço da Reconciliação. Vamos ver um pouquinho da história dele nesse VT. Nascido em Dzierżoniał, na Polônia, em 1º de novembro de 1946, Gartenkraut veio ao Brasil com os pais, Władysław e Eva, em 1957, aos 11 anos. Formou-se engenheiro mecânico do ITA em 69, onde também obteve o título de mestre em ciências em 1972. Em 77, concluiu PhD em Sistemas Econômicos de Engenharia pela Universidade de Stanford. Como estudante no ITA, foi presidente do Centro Acadêmico Santos Dumont durante o período da ditadura, entre 68 e 69. Ele também fez carreira acadêmica como professor entre 70 e 81, além de ser professor conferencista entre 82 e 93. Gartenkraut ainda foi chefe do Departamento de Organização da Divisão de Engenharia Mecânica e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Pesquisa Operacional e Transporte de 1978 a 81. Por que o ITA é o ITA? Tentei mostrar as razões que moldaram esse verdadeiro mito que está presente na vida do ITA. O mito foi formado desde a criação do ITA, há diversas razões muito claramente visíveis, como
pioneirismo do modelo, a solidez do projeto pedagógico, né? As inovações que foram trazidas pelos professores estrangeiros, a contribuição da aeronáutica e principalmente o conjunto de valores que se desenvolveram na escola e que tem a sua âncora na formação de cidadãos conscientes, como disse o Marechal Montenegro, e na disciplina consciente. Quer dizer, não só técnicos competentes, mas também cidadãos. Técnicos competentes e cidadãos conscientes. É o discurso do Montenegro em 1954 que define muito bem a missão do ITA. Fora do ITA, ele ocupou diversos cargos no governo federal entre 1982 e 1991, passando pela superintendência do INESP-IPEA no Rio de Janeiro, como adjunto da Assessoria Técnica da Presidência da República, secretário-geral do Ministério do Planejamento e presidente do IPEA. Ele também atuou no Ministério da Fazenda, onde foi assessor especial do ministro, encarregado das negociações com o FMI, além de secretário de Assuntos Econômicos. Antes de deixar o governo, ainda foi coordenador-geral de planejamento do Ministério de Infraestrutura entre 1990 e 91. No Brasil, isso vale para todos os países, mas principalmente no Brasil, isso os números comprovam, ela é essencialmente complementar à produção brasileira. 86%, números de 2010, 86% da pauta de importação brasileira é composta de bens intermediários, são insumos para mover a máquina do PIB, e bens de capital. Portanto, uma parte substancial de importações entra no país para modernizar a indústria, modernizar todos os setores da economia e expandir o parque produtivo. Depois da passagem pelo governo, ele atuou no setor privado quando assumiu a função de diretor da Rosenberg e Associados em São Paulo, sendo responsável pelas publicações sobre cenários macroeconômicos, estudos setoriais, análise de oportunidades de investimentos e cartas mensais sobre a conjuntura econômica brasileira, atividade que exerceu até o ano 2000. Entre 94 e 2001, também foi consultor de planejamento estratégico do governo do estado do Maranhão. Naquele ano, retornou ao ITA para ser reitor da instituição até 2005, justamente o período em que concedeu os diplomas de engenheiro aos ex-alunos que haviam sido perseguidos pela ditadura militar. A partir de setembro de 2005, retornou ao cargo de diretor da Rosenberg e Associados. Era consultor da FGV, diretor da Fundação Casimiro Montenegro Filho e membro do Conselho de Instituto de Tecnologia Promon. Tecnologia é a ciência que as pessoas usam, é ciência transformada em utilidade, em riqueza, em PIB. Quem sabe fazer isso é a empresa. A universidade, o instituto de pesquisa tem outras missões igualmente importantes. Note que tecnologia é ciência também, só que é um tipo específico de ciência. Nós tivemos um esforço muito grande para montar um sistema de pós-graduação respeitável, um dos maiores das Américas. Isso gerou uma característica muito acadêmica nas nossas universidades. Por outro lado, tivemos crises e flagelos inflacionários que fizeram com que as empresas arriscassem muito pouco para produzir inovação tecnológica. Muito arriscado, muito caro. Então, nós estamos vivendo um mundo novo, onde esses dois agentes estão relativamente isolados, desconfiados um do outro, eles não se conhecem, eles precisam namorar, eles precisam fazer parceria, não tem outro jeito. Porque a empresa tem algumas coisas que a universidade não tem e vice-versa. Um precisa do outro. Durante a sua carreira, recebeu as condecorações Gran Cruz da Ordem do Mérito Aeronáutico, Ordem do Mérito do Exército Brasileiro,
Ordem de Rio Branco e Medalha do Mérito Santos Dumont. Gartenkraut morreu em 18 de julho de 2013 em São Paulo. Muito bem, estamos aqui então falando com o aluno do professor Gartenkraut, que também dá nome à Comissão da Verdade estabelecida na Câmara de São José dos Campos, que também reuniu diversos documentos, diversas histórias e que agora, inclusive, também irá incorporar ao acervo dessa documentação o livro escrito pelo Milione, editado pela editora do SINDCT. O senhor teria uma palavra para definir o seu ex-professor, o mentor e, vamos dizer assim, o autor intelectual de todo esse movimento? Uma palavra? Isso. Integridade. Sabe, posso desenvolver um pouquinho? Por favor, por favor. Quando eu cursei o ITA, eu tive excelentes professores. Às vezes eu até acho injusto, né? Por exemplo, eu tive um mentor técnico, que foi o professor Paulo Renato de Moraes, que foi muito importante na minha formação técnica. Mas o Paulo Renato de Moraes, que talvez tenha sido um dos melhores pesquisadores na área de pesquisa operacional, matemática aplicada do Brasil, ele era uma pessoa bem quietinha, sabe? Ele não se expunha. Eu tive um relacionamento técnico muito intenso com ele, mas eu não conheço as opiniões do professor Paulo Renato, não conhecia ao longo do ITA. Ele era uma pessoa introspectiva no seu enorme mérito técnico, que eu apreciava muito, eu admiro muito. E eu poderia citar inúmeros outros professores do ITA que me impressionaram muito. Professor Cecchini, professor Rebelo, professor Sacani, que eu conheceria posteriormente melhor, né? Enfim, provavelmente estou cometendo aqui injustiças porque não estou citando pessoas que eu deveria citar. Mas, assim, o Mikau me impressionou porque o Mikau, primeiro, ele não era muito mais velho do que nós, alunos. Ele se formou em 69 e eu formei em 79. E a nossa diferença de idade é, de fato, de 10 anos. Ele é 10 anos mais velho do que eu. 10 anos, quando você tem 20 e a outra pessoa tem 30, é bastante, mas não é a mesma coisa de 20 para 50, como era o caso do professor Cecchini, do professor Rebelo, que eu admirava bastante, mas me pareciam senhores distantes. E o Mikau me impressionava pela coragem, porque ele confrontava. Por isso que você me pediu uma palavra e me pareceu integridade, porque quando eu vi o Mikau de pé numa reunião da congregação, diante de um cenário nacional em que defender os seus pontos de vista contrários à visão geral, especialmente naquela linha de pensar do jeito que não podia, era correr riscos. E eu vi o Mikau fazendo isso. E aí eu pensei, essa interpretação, eu não estou dizendo que eu fiz isso com 17 anos de idade, mas é a interpretação tardia do velho que revisita a sua história e tenta interpretar por que aquele cara te chamou tanta atenção naquela reunião da congregação. E a minha interpretação é porque eu via ali uma defesa da disciplina consciente. Eu via ali um encaixe entre a necessidade que eu via, mas não percebia ser observada, sendo defendida por um homem. E um homem que impressionava qualquer interlocutor, porque além da integridade, ele era uma pessoa muito capaz, ele era uma pessoa muito culta, ele era uma pessoa erudita. Então, você ficar quieto perto do Mikau e escutar ele falar, e agora eu conto até uma coisa engraçada. Ele gostava muito de falar. O apelido do Mikau entre nós, seus alunos, era Fidelzinho, uma alusão a Fidel Castro, que fazia discursos de 10 horas, pelo menos é essa lenda. Naturalmente, eu nunca ouvi um discurso de Fidel Castro
nem de 15 minutos, nem de 10 horas. Mas o Michal, facilmente numa aula, ele não olhava para o relógio, ele passaria da hora 40 minutos, o que ele quisesse, ninguém arredava pé, e a gente o chamava de Fidelzinho também, porque o Michal não era um homem alto, era um homem de uma estatura muito elevada, moral, conceitual, intelectual, mas não era um homem alto, então nós brincávamos e chamávamos de Fidelzinho, mas essa capacidade, essa integridade, essa audácia que ele tinha no momento em que pouca gente tinha, me conquistou, e eu virei mesmo um seguidor dele. Quando escreveram na contracapa do livro que Milione considera seu mentor, eu não objetei, não. Eu aceito. Ele era meu mentor. Muito bacana. Bom, vamos fazer uma justiça histórica aqui, não sem dar spoilers, né, sobre o livro, que hoje isso dentro da nova cultura digital isso é proibido, mas vamos citar aqui os alunos proibidos de receber o diploma porque faziam parte do centro acadêmico e pensavam diferente, eram Osvair Trevisan, além dele, Antônio Oliveira Farias, Ezequiel Pinto Dias, Luiz Maria Guimarães Esmanhoto, Mário Tocoro, espero ter pronunciado corretamente, e Sérgio Salazar. Não fazendo spoiler, o senhor tem contato com eles hoje e comenta para a gente como é que é a turma do sábado, o que é esse grupo? Bom, eu tive contato. O Osvair Trevisan, que infelizmente faleceu já, e o Sérgio Salazar foram meus colegas de ITA, meus contemporâneos. Eu conheci pessoalmente. E eram pessoas que eu admirava muito. Eles eram mais velhos do que eu. Quando eu ingressei no ITA, o Trevisan estava no 4º ano e o Salazar também. O Salazar era o presidente do centro acadêmico, e no ITA o presidente do centro acadêmico é muito respeitado pelos colegas. E o Trevisan, eu acabei sendo próximo dele porque ele foi o diretor de teatro que organizou a peça que, tradicionalmente, naquela época, os calouros apresentavam no baile do bicho, que naquela época era o baile em que os bichos tinham alforria, eles eram acolhidos finalmente como iteanos e deixavam de ser bichos. Então, Salazar e Trevisan são duas pessoas que eu tinha muito carinho enquanto aluno. Eu não fui amigo deles durante a vida inteira, porque depois do ITA os dois foram para Campinas e eu fiz a escolha enfim, aí é uma parte da minha vida pessoal, acho que não vem ao acaso, mas eu apostei que o ITA ia se beneficiar muito da redemocratização que claramente se mostrava no início dos anos 1980. Nós percebíamos que nós estávamos às vésperas da redemocratização. Eu apostei muito nessa redemocratização, apostei muito na Constituinte de 1988. Não fui para Campinas, como muitos amigos queridos meus foram, e acabei não mantendo contato de longo prazo com eles. Mas revê-los, quando o Michal tomou a iniciativa que tomou, foi algo muito natural. Eu reencontrei Salazar e Trevisan como quem reencontra dois amigos. Já Esmanhoto, Ezequiel, Tocoro, que você pronunciou corretamente, e Farias, eram 4 nomes que eu escutava na tradição oral iteana, como assim, fica talvez um pouco exagerado, mas era uma espécie de 4 heróis da história do ITA, que eu ouvia falar, mas que eu não conhecia, porque eram alunos que haviam sido expulsos da escola em 1965, 10 anos, 9 anos antes de eu ingressar na escola, em 1974. Então, eu não os conhecia, eu só conheci esses... Bem, o Farias teve um acidente de trânsito muito sério e ele também já é falecido, mas em algum momento da vida dele, eu não sei exatamente quando, ele ficou parcialmente incapaz, tanto fisicamente quanto intelectualmente. Então, eu nunca tive um diálogo com o Farias.
Mas o Tokoro, o Ismanhoto e o Ezequiel foram pessoas que, quando eu conheci, eram como conhecer velhos amigos, pessoas que eu já conhecia há muito tempo. E foram 3 casos muito bons, no sentido de que a admiração que eu tinha pela história deles, ao conhecê-los pessoalmente, só fez aumentar, porque são pessoas encantadoras e pessoas de ótimos princípios, e eu gostei muito deles. E você pergunta dos sábados, né? Bom, esse grupo que recebeu o nome do Grupo dos Sábados, que muita gente imagina que fui eu que dei, e não fui, esse nome surgiu numa reunião em que nós precisávamos ter um nome, porque nós iríamos nos apresentar. Olha, nós somos um grupo que se dispôs a fazer uma determinada tarefa, então alguém imaginou, esse grupo precisava ter um nome. Eu não me lembro mais quem sugeriu o nome, mas virou o Grupo dos Sábados. Mas quem concebeu integralmente o Grupo dos Sábados também não tem nada a ver comigo, eu apenas segui as orientações de um iteano falecido chamado André Alckmin, da turma 1961, um ser humano iluminado, que eu tive o privilégio de conhecer, e que se notabilizou num determinado momento da sua carreira por contribuir na resolução de conflitos, contribuir na aproximação de grupos que estão se estranhando. Ele fez isso diversas vezes e com muito sucesso. Eu não o conhecia, foi o Salazar que sugeriu para mim, Milione, você falou que o Mical quer fazer alguma coisa, mas não sabe o quê? Liga para esse cara aqui, talvez esse cara ajude. Esse cara era o André Alckmin. E o André que sugeriu a formação do grupo, eu segui rigorosamente as orientações dele. 3 militares, 3 alunos punidos, 6 pessoas da comunidade iteana muito tradicionais, muito aceitas, sem viés radical de nenhum tipo. Então, tinha lá o ex-prefeito Emanuel Fernandes, que é um cara que eu gosto muito, o ex-reitor da Unicamp, Hermano Tavares, o professor Cecchini, claro, que é o decano de todos nós. Enfim, montei o grupo, e o grupo com o brigadeiro Ferola, com 2 colegas de turma meus militares pelos quais eu tinha e mantenho grande apreço, o Pazinho e o Dino, que na época eu já não sei mais o que eles eram, talvez coronel, tenente-coronel, enfim, não sei. Mas nós precisávamos nos reunir e todos nós estávamos trabalhando, todos nós tínhamos nossas vidas. Então, nós decidimos que nós faríamos as reuniões aos sábados. E uma coisa que eu acho bonita, que eu registro no livro, é que ninguém usou verba pública em nenhum momento para atuar nesse grupo do sábado. Então, sei lá, alguém vinha de Campinas, pagava seu transporte. Alguém vinha do Rio de Janeiro de carro, pagava seu transporte. O brigadeiro Ferola vinha de Brasília, pagava seu transporte. Eu precisei ir a Campinas, paguei meu transporte. Eu precisei ir ao Rio de Janeiro para conversar com o Ezequiel e com o Tokoro, paguei e com o Gilcio, e com o Ismanhoto, e com o Raimundo Rodrigues Pereira, e com o Raimundo Oliveira. Enfim, eu queria lembrar todo mundo, com o risco de cometer aqui alguma gafe de esquecimento, mas assim, olha, foi uma história da qual, no começo dela, eu tinha um orgulho profundo. Quer dizer, eu mantenho o orgulho profundo, mas é muito triste imaginar que um grupo tão bem intencionado, que um grupo com valores que respeitavam, que compreenderam e respeitavam a concepção original do professor Mical, que era abraço coletivo, que não deixasse ninguém de fora, fosse abalroado, fosse golpeado covardemente, criminosamente, pelos mesmos defensores da ditadura de 64, que estão hoje no poder. Pessoas que recusam a mão estendida de uma reconciliação, porque entendem, como entende nosso presidente ilegítimo, que há o certo e o errado, há apenas uma maneira de ser,
e não acolhe as diferenças. Veja, desculpe fugir do tema por um minuto, mas só para mencionar. Como é possível um presidente da República pegar um objeto, simular que ele é uma metralhadora e dizer em alto e bom som para a posteridade que ele vai usar aquele objeto para metralhar a petralhada, que vai mandar quem for de esquerda para fora do Brasil? Como pode isso? É legítimo ser petista. Eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores. É legítimo. É cidadania ser petista. É cidadania ser de esquerda. Como pode alguém fazer uma coisa dessa e continuar sendo considerado legitimamente um presidente? Não é. É só legalmente, não é legitimamente. Mas eu peço perdão, eu enveredei por um parênteses que não contempla a tua pergunta. Para concluir a tua pergunta, as reuniões do grupo dos sábados eram incrivelmente estimulantes, porque as pessoas falavam o que falavam, as pessoas se tratavam com igualdade. Quando eu comecei as reuniões do grupo dos sábados, eu tinha muita clareza que eu não era membro, porque eu constituí o grupo do jeito que o Alckmin sugeriu para mim, 12 membros, eu era o secretário. Depois, com o tempo, eles me convidaram para fazer parte, mas eu segui as discussões, eram muito agradáveis, eram muito bonitas e eram principalmente havia um clima de saudável cumplicidade, porque estávamos todos atuando em função da defesa da instituição que todos nós prezávamos e que era o objetivo comum de todos nós, que era o ITA, né? Era uma fraternidade, digamos assim. Perfeito, a palavra que me faltou. Era uma fraternidade. E ali você tinha gente da estatura do Cecchini, do Brigadeiro Ferola, e eu. Eu era um professor, eu nem sei o que eu era na época, eu talvez fosse professor adjunto, alguma coisa assim. Eu era o mais novo em idade, isso em 2001, eu tinha 45 anos. Ferola, Cecchini, talvez tivessem 60, eu não sei, mas assim, o clima de respeito e coletivo era estimulante, saudável e fraterno. A palavra que você usou é a melhor. Bom, muito bem. Só para fazer um registro, não vamos falar de todos, mas o professor Milione falou em coragem, né? E o engenheiro Osvair Trevisan, que recebeu o diploma tardiamente do ITA, conseguiu se formar em engenheiro lá na Unicamp, e ele, durante aquele período, além de não poder receber o diploma, né, não foi apenas isso que ele sofreu, ele chegou a ser preso 2 vezes, foi enviado para o DOI-CODE em São Paulo, foi torturado, passou por diversos problemas, teve que viver na clandestinidade, mas depois, com o fim da ditadura, foi para a Unicamp, onde ele atuou no departamento de petróleo, pesquisa e aula de petróleo. Bom, vamos seguindo aqui a nossa entrevista. Há algum outro evento previsto para os próximos dias, para os próximos meses, para quem ainda não teve a oportunidade de pegar o livro físico? E vamos também divulgar, né? Tem a possibilidade de fazer o download, né, professor? Isso. Se eu compreendi corretamente, se eu cometer algum engano de informação aqui, depois eu vou pedir que alguém do sindicato me corrija. Mas se eu compreendi corretamente, estatutariamente, a editora do SINDCT não pode fazer livros comercializáveis. Ela só pode publicar os livros que se enquadrem, de alguma forma, num dos projetos que estejam ligados à própria gênese da existência do sindicato, e, portanto, ela não pode auferir lucro nem nada disso, e eu achei isso ótimo, porque também eu, quando escrevi esse livro, tampouco tinha qualquer interesse comercial relacionado com ele. Então, o livro já está disponível para download gratuito em PDF nas páginas do SINDCT. Estamos colocando na tela, nesse momento, o link para você poder... É só acessar esse link. Está também, para quem estiver nos assistindo pelo YouTube ou no YouTube da TVT, está embaixo aí para vocês o link
para fazer o download gratuito. Pois não, professor, desculpe interrompê-lo. Não, pelo contrário, excelente. Sua contribuição foi fundamental, porque eu não ia saber aqui a página do SINDCT, então foi ótimo. Eu espero também, não sei se isso vai ser possível, mas eu vou me esforçar para que daqui a pouco tenha disponível a versão em e-book, porque ler PDF, cá entre nós, não é a melhor coisa, né? E-book é bem mais ágil, né? Bem mais agradável. Então, eu espero que daqui a pouco tenha a versão em e-book. E com relação a futuros lançamentos, eu tenho 2 convites. Como um não está confirmado, eu só vou falar do que está confirmado. A data não foi fechada, mas há um café em São José dos Campos, conhecido por Café Origem, que fica na Vila Ema, onde em algum sábado do mês de setembro, provavelmente, eu vou fazer uma apresentação sobre o livro e lá haverá uma outra oportunidade para distribuição de exemplares físicos. É como se fosse uma espécie de um segundo lançamento. E talvez haja um terceiro no Rio de Janeiro, mas, de novo, como não está confirmado, eu prefiro não falar sobre ele agora. Muito bem, a gente agradece demais a presença do professor Miglione, a presença virtual, né? Hoje, em tempos de pandemia, nós estamos nos acostumando a esse formato. Muito obrigado pelas informações, professor. Olha, uma contribuição maravilhosa do senhor para a democracia brasileira, para a história de São José dos Campos e do país. Quem ainda não conseguiu o exemplar, nós estamos repetindo aí nesse momento na tela o link, como eu disse anteriormente, está também na bios desse programa. O programa Brasil Consciência vai ficando por aqui. Você que quiser conhecer os demais programas produzidos pelo SINDCT, pode acessar aí a nossa página no Facebook, está aí para você na tela nesse momento, e todo o conteúdo já produzido pelo Brasil Consciência é disponível aqui no nosso canal. Brasil Consciência também no canal do YouTube da TVT e o nosso e-mail aí na tela nesse momento, para você que quiser fazer sugestões de reportagem, dúvidas, críticas, enfim, se comunicar com a gente. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês. Um abraço. Tchau, tchau.